Olá, meus queridos. Hoje a nossa aula nós iremos abordar o tema racismo. Racismo não é normal. Então fiquem bem atentos aí para que nós possamos ter mais um dia cheio de aprendizagem, certo? Mas vamos entender primeiro o que é racismo. Racismo é crime e qualquer tipo de preconceito baseado na ideia da existência de superioridade de raça, manifestações de ódio, aversão e discriminação que difundem segregação, coação, agressão, intimidação, difamação ou exposição de pessoa ou grupo e já qualificada por lei, passível de punição como violação dos direitos humanos. Então, assim, nós sabemos que o nosso país, a nossa população, ela se originou da mistura de vários povos, dentre eles os povos africanos, que eles foram trazidos de forma agressiva para o Brasil para que viessem trabalhar como escravos nas lavouras de cana-de-açúcar. Lá no continente africano, eles tinham a cultura entre eles, né, que eles duelavam entre si as tribos e quem perdia ficava sendo escravo do outro. E com isso, dessa forma muito triste, eles comercializavam seus irmãos. Comercializavam e foi dessa forma que os negros vieram de lá da África, foram retirados dos seus ambientes familiares e do seu habitat, da sua nação, para vir para um solo desconhecido, para trabalhar de forma forçada, para sofrer violências de inúmeras modalidades e ainda assim trazer a sua cultura e agregar para a formação do povo brasileiro. E mesmo assim, é uma etnia que é muito discriminada. Todos nós temos a nossa origem afrodescendente, pois a nossa descendência é deles. Aqui houve uma mistura de vários povos, então nós temos que sempre estarmos procurando informações para que a gente não venha propagar o preconceito, que é uma informação, um achismo, mas que não tem embasamento científico nenhum. Nós estamos em pleno século XXI, mas saiba que ainda existe racismo e aqui no nosso país, Brasil, esse racismo ele é muito mascarado. Muitas pessoas elas são racistas e propagam até discursos racistas de forma, ignorante, pois não procuram melhores informações sobre o nosso início, como foi formado o nosso povo, e daí vai propagando histórias infundadas. Temos um exemplo de só do que aconteceu nesse ano, neste pouco período de tempo. João Pedro, ele morreu e tinha 72 marcas de tiro. Ele era apenas uma criança de 12 a 14 anos. Ele estava em sua casa. Após sofrer racismo, o garoto, fã de livros, ganha apoio de 700 mil seguidores. O que ele estava fazendo demais? Ele é um garoto que ele gosta muito de ler e ele tem um sonho de estar criando livros. Mas só porque tinha uma cor, mais escura, ele foi ofendido, ele ouviu palavras que ofendem, mas como ele teve uma boa base familiar, ele não se ofendeu. E a resposta que ele deu foi que o amor se propagasse, que as pessoas elas pudessem ter um discurso de amor e paz, que neste momento é o que o nosso mundo precisa. George Floyd, não é daqui do Brasil não, mas ele foi morto por asfixia.
onde ele falou com o policial que ele não estava conseguindo respirar e mesmo assim o seu pedido de socorro foi abafado e ele morreu por asfixia. Aqui no Brasil, 76% das pessoas assassinadas são negras. Não é coincidência, é racismo. E aqui nós temos uma tabela dos assassinados nos últimos 40 dias por forças policiais e a supremacia branca. 23 de abril, Ahmaud Arbery, lá nos Estados Unidos. Vou aqui aproximar para vocês olharem. Ele foi assassinado enquanto se exercitava, correndo por 2 moradores armados que alegaram estar atrás de um criminoso do bairro. 23 de abril, na mesma data, já aqui no Brasil, David Nascimento, levado por uma viatura enquanto esperava a entrega de comida, encontrado morto no dia seguinte. 19 de maio, João Pedro, aqui também no Brasil, baleado dentro de sua casa durante uma operação policial. No outro dia, 20 de maio, João Vitor, aqui também no Brasil, baleado durante uma entrega de cesta básica em seu bairro. 5 dias depois, 25 de maio, lá nos Estados Unidos, George Floyd, sufocado por um policial durante uma abordagem e avisou: "Não consigo respirar". Vidas negras importam. Até quando nós vamos estar observando a estatística só aumentar em um país que se diz que não tem racismo? Em um país que tem a sua base com a população negra. Nós somos a mudança. Nós temos que estar cientes e estar propagando a informação que não existe nenhuma etnia melhor do que a outra, que todos nós somos origens e somos filhos de um mesmo Pai, que nos ama do jeito que nós somos. Racismo é crime, denuncie. Então, se porventura, algum dia vocês sofrerem algo relacionado a isso, um abuso em relação à sua tonalidade de pele, não silencie, denuncie, pois isso é crime. Beijos e até a próxima aula.